Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse-lhe as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus o proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus cura, e aparentemente uma cura simples, que eu fico pensando assim, por que São Marcos deu tanto valor a essa cura que Jesus fez, se em outros momentos ele relatou curas assim por atacado, né? Jesus curava todos os que vinham, todos os que tocavam na orla do seu manto eram curados. Então essas curas por atacado não foram muito valorizadas. E agora dá valor a essa cura? Bom, tudo tem sempre um porquê na palavra de Deus. A profundidade da palavra de Deus, ela ultrapassa o nosso pequeno entendimento. Mas que bom que ele relatou o que nós acabamos de ler aqui. Olha o relato dessa cura. Primeiro, Jesus ainda está ali, saindo da região pagã, passando por aquelas cidades todas, pela Decápole, onde tem Gerasa, de onde Jesus expulsou, aquele homem que tinha uma legião, enfim. E aí trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, uma pessoa que não ouvia e falava com dificuldade. E pediram para que ele impusesse as mãos. Aí a pergunta é: Jesus podia curar de qualquer forma aquele homem, né? Vai, tua fé te salvou, você está curado, né? Mas Jesus quis fazer diante dos seus discípulos, claro, longe da multidão, mas os seus discípulos viram, por isso está narrado aqui. Pedro viu, por isso está narrado aqui. Jesus quis fazer uma cura com alguns gestos. O que será que isso significa? Levando-o a sós, para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu, ou suspirou, e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Gente, esse homem, ele representa eu e você, surdos e gaguejando. Por quê?
Porque nossos ouvidos, eles precisam estar abertos para aquilo que é de Deus. Eles precisam estar abertos para a graça de Deus, para a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo todos os dias aqui, nesse canal, e em outros lugares onde você escuta a palavra de Deus, se você vai à missa todos os dias, se você ouve o evangelho do dia, se você tem uma liturgia diária, ou enfim, todos os dias. Mas a gente precisa de ouvidos para ouvir. Para que, ouvindo bem, a gente possa falar bem. Não é assim que acontece quando uma pessoa é surda. Quando a gente fala, a pessoa é surda, e essa é a linguagem correta para pessoas que não ouvem. E por que não falam? Não falam porque não escutam. Tem gente que treinando muito consegue falar por causa da leitura labial e do treino, mas sem ouvir nada. Tanto que a pessoa sem referência ela não consegue emitir sons que são bonitos, né? A voz fica esquisita para nós que falamos e a gente conhece o timbre da voz, o tom, né, da voz das pessoas. Uma pessoa surda que treina para falar, consegue falar algumas palavras, mas como ela não ouve nada, não tem nem ouvido interno, aquela voz fica uma voz que soa estranho, o som da voz. Esse surdo provavelmente era desse jeito. Gaguejava, mas não via nada. De alguma forma tinha desenvolvido um jeito de se comunicar ali e pediram para Jesus curar. E Jesus leva ele para o canto, põe as mãos nos seus ouvidos. Deus é Deus quem abre os nossos ouvidos com toque. E Deus põe da sua saliva, dos lábios de Deus, de Jesus, que é o verbo. Veja que significativo. A palavra de Deus toca a nossa boca. E o que acontece com esse homem? E aí vem uma coisa que a gente humanamente fala assim, mas como que pode Jesus dar uma ordem para esse cara depois do que aconteceu com ele? Olha só. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Ficou curado. Aí Jesus vai fazer o quê? Proíbe ele de contar o que aconteceu. Não fale para ninguém. Proibição deve ser uma palavra mais dura, né? Não diga a ninguém. Mas ele não consegue, gente. Ele não consegue, ele fala, e quem estava perto e pediu para que ele fosse curado, saiu falando, falava mais ainda. Assim deveria ser conosco quando Jesus toca os nossos ouvidos para que eles se abram. E nossa boca para que se abra para aquilo que é de Deus, para a palavra de Deus, para ouvirmos bem e podermos falar de Deus, anunciar, sermos evangelizadores. Deveria acontecer o mesmo conosco, que ainda que alguém proibisse, a gente não conseguisse parar de falar de Deus. Ainda que alguém proibisse, a gente não conseguisse falar. Veja, Jesus dizia para ele, não fale. Por que Jesus dizia isso? Porque Jesus queria ficar um pouco menos visto naquele momento. Mas hoje quem diz isso para você, quem diz isso para mim é o mundo. São os perseguidores de Jesus que dizem, cale-te, não fale do Evangelho, não fale da palavra de Deus, não diga o que Deus está fazendo na sua vida. São eles que dizem, e nós estamos nos calando? Gente, não entro aqui no mérito de grandes polêmicas, né? O que muita gente tem feito, infelizmente, é discutido e falado contra mesmo a igreja, criticando a igreja, criticando pessoas da igreja, criticando comunidades, como a Canção Nova, criticando congregações, criticando isso usando o microfone, usando as câmeras, usando a internet para criticar. E quando a igreja fala, pare, resolva isso, no cantinho, entre família, falam mais ainda, não param, não se calam. Mas diante de outras coisas em que você deveria falar
com a sua vida, com o seu testemunho do Evangelho, para que o mundo creia, você não fala. Você se cala. Bom, o que está certo nisso aí? Jesus precisa tocar nos nossos ouvidos e nos nossos lábios para que a gente fale e não se cale do reino dos céus, do Evangelho, da Boa Nova. Às vezes é o silêncio que vai falar mais alto. E aí não é um silêncio de omissão, mas um silêncio de obediência. Talvez você tenha que se calar porque você não está falando aquilo que Deus consagrou os seus lábios para falar. Talvez você tenha que se calar, ou a igreja peça para que você se cale. Por quê? Porque você está falando aquilo que quer contra pessoas da igreja, contra situações que você não concorda, e deveria estar procurando a pessoa pessoalmente para conversar. Como Jesus ensinou a reconciliar-se. Talvez alguém peça para você se calar, ou você mesmo esteja sendo perseguido para se calar porque você não tem conhecimento de causa suficiente para falar a respeito. Tudo isso deve ser critério de discernimento para nós. Isso não é contradizer o que eu acabei de dizer, não. Isso é focar na verdade para a qual nós somos consagrados para anunciar, a verdade do Evangelho. Denunciar o mal e não condenar o pecador. Jesus não está aqui para condenar o pecador, está aqui para condenar o pecado e salvar o pecador. Mas as pessoas confundem. O senso de justiça, de zelo, precisa passar pelo discernimento, pelo critério do amor a Deus, em obediência a Deus e aos irmãos. Mas esse é só um parênteses, para que a gente se reveja, para que a gente se olhe. E antes de chegar lá na internet, às vezes começa dentro de casa, em que a gente quer ser justiceiro com as pessoas que moram conosco. Porque Deus falou para eu falar dele. Sim. Mas talvez os ouvidos daquela pessoa também precisam ser tocados antes. Que tal você rezar? Que tal você dar o testemunho de outra forma? Que afinal de contas, ninguém põe fé nos outros. A gente conquista o coração. Vamos anotar no nosso diário? Vamos estar aqui dizendo tudo que ele fez foi bem feito. E não dá para esconder aquilo que Jesus fez. Não dá para encobrir, é difícil. As pessoas falam. E é isso que a gente é chamado a anunciar. Versículo 37, princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Você não está entendendo que história é essa, mensagem de Deus? Bom, esse é o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas a Bíblia, e nós estamos fazendo o plano de leitura que o Padre Jonas nos dá. Convido a você, então, a se inscrever aqui no canal, se você se interessa pelo assunto. Se inscreva, acione o sino da notificação, deixe o like aí e vamos juntos fazer o diário espiritual, estudo bíblico todos os dias. Não sabe como é o método? Eu vou deixar uma playlist aqui no final deste vídeo para você. Então você acessa essa playlist que você vai aprender o método. E aqui na descrição do vídeo tem mais informações importantes para você. Já que te interessou, meu irmão, minha irmã, gaste tempo, tá bom? Para você aprender de fato. Porque senão vai ser mais um vídeo que você vai passar sobre a palavra de Deus, onde Deus falou com você, mas você não foi a fundo. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.